Paizinho querido, estamos diante da Tua Escritura, estamos diante da Tua Palavra, estamos aqui reunidos desejando que o Senhor nos ministre os corações. O meu pedido, Pai, é: abra nosso entendimento e não permita que estejamos distraídos, nem pelo sono, nem pela fome, nem pelo WhatsApp, nem pelos problemas que temos para resolver, nem por nada. Permita que nossa mente esteja conectada, nosso espírito ligado, para que a Tua Palavra consiga ser uma semente que encontre solo fértil em nós. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículos de número 35 a 37. Preste atenção. No dia seguinte, você que tem acompanhado a série Leitura de João no Devocional vai estar ainda mais familiarizado com essa palavra. Para você vai ser bênção dobrada. Ah, claro, nesse momento temos nossas crianças indo com a tia Moretti. Olha só que coisa maravilhosa. Que momento. Vai lá filmar, Carol, porque é a primeira vez na história que isso acontece. Isso vai ter nome, vai ser 1%. Quem estava no culto da virada já tinha escutado já. 1%. Eu fico imaginando quando nós estivermos num local novo, maior, eu quero um playground. Vocês estão dando risada? Vocês que vão pagar. É claro. Gente, eu quero playground para as crianças. Eu não quero brinquedinho que sobrou, sabe? Ah, tiazinha sobrou. Não, mas nós vamos construir playground embaçado para as crianças. Grande, com Jesus no escorregador. A criança vai descendo o escorregador olhando para Jesus, mano. Vai ter que ter um negócio de mar aberto assim. E ela com Moisés. Tem que ser. Palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 35 a 37. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. João Batista. Quando viu Jesus passar, olhou para ele, olhou para Jesus e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João Batista seguiram Jesus. Vamos lá. João Batista estava com 2 dos seus discípulos. João Batista, mestre, pregador, professor, tinha 2 alunos, 2 discípulos. Então estava aqui o mestre João Batista, o professor, e 2 alunos, 2 discípulos junto com ele. Ele era o professor. João Batista, com seus 2 alunos, vê Jesus passar. Seus 2 alunos estão aqui e ele olha para os 2 e fala: olha, vejam. E aí os discípulos dele, eu imagino, fazem assim. E ele diz: é o Cordeiro de Deus. Isso tem um significado absurdo, porque o povo de Israel estava esperando o Cordeiro de Deus. Fazia séculos que eles estavam esperando o Cordeiro de Deus. Eles estavam esperando que o Messias viesse. E aí, de repente, os 2 discípulos de João Batista, que ouviam ele dizendo que o Cordeiro viria, que o Cristo viria, que o Messias viria, os 2, de repente, olham para João e João diz: é ele. E eu fico imaginando que esses 2 ficaram doidos. Porque nós estamos esperando por isso uma vida inteira. Nossos pais esperaram por isso. Nossos avós esperaram por isso. Todo mundo espera por isso desde o Antigo Testamento. Tanto é que no versículo 37 diz: ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Eles não perguntam mais nada. Eles não questionam. Eles só vão. Porque se esse é o Cordeiro de Deus, eu vou atrás dele. E aqui nós temos algumas lições importantes já de cara. A primeira é que João Batista nos mostra aqui que ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo.
Porque ele tinha seus discípulos, seus alunos. Só que quando ele vê o Cristo, quando ele vê o Messias, ele na hora, sem pensar, diz, é ele. Como quem diz, não sou eu. É ele. Ele não tem medo de que as pessoas parem de dar atenção para ele, para dar atenção para o Cristo. Porque ele sabe que ele veio para que as pessoas deem atenção para o Cristo e não para ele. Ele já havia entendido tudo. E como isso é difícil para nós? Porque às vezes a gente não quer que a pessoa pare de dar atenção para nós, nem por causa de outra pessoa, nem por causa de nada. João Batista tinha entendido, ele disse, ele é o Cristo. Ao ouvirem seu mestre João Batista dizer que ele era o Cristo, eles seguem Jesus imediatamente. É imediato. O que isso significa? Você tem influência sobre algumas pessoas, como João Batista tinha sobre os seus alunos. Você tem, por exemplo, você que está aqui e tem filhos, você tem influência sobre os seus filhos. Você que está aqui e é casado, você tem alguma influência sobre o seu cônjuge. Você que está aqui e tem um cargo na empresa que é acima do cargo de alguém, você tem uma influência sobre essa pessoa, obviamente. Você que tem cliente, tem fornecedor, você tem influência sobre essa pessoa. Essa influência, por mais que ela não seja diretamente de fé, a pessoa que é influenciada por você precisa de algum modo entender que tudo que você faz aponta para o Cristo. De algum modo ela precisa entender isso. Porque se você que tem autoridade sobre ela, você que ela respeita, aponta para o Cristo, a tendência de que ela vá para o Cristo é muito grande. Uma casa onde pai e mãe seguem o Cristo, acontece de o filho ficar doido e se rebelar? Acontece, claro que acontece. Mas rapaz, é muito mais fácil de esse filho ficar no caminho se você estiver no caminho. Porque existe uma autoridade. João Batista tinha autoridade e disse, ele é o Cordeiro. Sabe o Messias que vocês estão esperando uma vida inteira? É ele. E os dois vão embora, atrás de Jesus. Imagina a cena. Jesus andando, e dois malucos começam a ir atrás dele. Ele de boa, indo fazer sei lá o quê. Curar uns enferminhos, expulsar uns demoninhos, ressuscitar uns mortinhos, ele de boa, fazendo o dele trivial do dia a dia. A gente lava o carro, vende alguma coisa, ele curava uns encapetados, era uma maravilha. Ele de boa, indo fazer o dele, dia normal, hashtag dia de exorcismo, pronto, vida normal. Ele olha para trás, dois loucos, provavelmente com menos de 18 anos, dois loucos atrás dele, indo. E ele olha, e versículo 38, diz, Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. E aí ele pergunta, o que vocês querem? Olha que delicado. Fosse para nós já ia ficar com dó, com mimimi. Já ia postar, nossa, segui Jesus, e ele perguntou o que eu queria. Não se faz mais Messias como antigamente. Geração doída. Geração dodói. Nossa, achei que ele ia me dizer, bem-vindo, filho amado. Jesus vira para os dois cabras e pergunta, o que vocês querem? E é interessante, no evangelho inteiro de João, capítulo 1, versículo 38, é a primeira vez que João mostra alguma coisa que Jesus disse. Evangelho de João, que é o evangelho mais diferente de todos dos 4, à medida que você vai estudando, você vai entendendo isso. O mais diferente de todos. Primeira coisa que ele registra que Jesus falou, o que é? Ele perguntando para 2 apóstolos, para 2 seguidores, 2 que queriam seguir, ele perguntando, o que vocês querem? É muito importante entender que a mesma coisa que ele pergunta para aqueles 2, ele pergunta para nós, né? Primeira coisa que João registra Jesus falando é o quê? É ele olhando para quem queria ir atrás dele e perguntando, o que vocês querem? Perceba, Jesus não faz inicialmente uma comemoração. Ele não comemora. Opa, 2 seguidores. Opa, chegaram 2. Opa, notificação.
Ele não comemora, não tem festa. Ele vê dois seguindo e ele é a prova viva do seu próprio discurso, em que para ele importa a intenção do coração. Não importa o que você está fazendo, importa por que você está fazendo. Então ele olha para os dois e pergunta: estão me seguindo legal por quê? Vocês querem o quê? A mesma pergunta é para você e é para mim. O que vocês querem? Estão vindo no culto para quê? Quer uma palavra? Quer cura? Quer milagre? Como quem pergunta: quer só o que eu tenho para oferecer? Não quer eu não? Quer só o que eu tenho para dar? Quer só o milagre que eu posso operar? Não quer eu não? Porque a nossa tendência é ficar tão feliz que Jesus tem coisas para fazer por nós, que a gente foca mais no que Ele tem para fazer por nós do que nele mesmo. Tem um monte de gente que quer acesso a Jesus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. E aí ferrou, porque aí sua fé vai ser uma bagunça. Como um ser humano qualquer funciona do mesmo jeito. Você assim aproxima de alguém só porque aquele um tem uma coisa para te oferecer, daqui a pouco ele percebe, ele não é tonto. Nós somos chamados a escolher andar com Jesus, não pelo que Ele tem para nos dar, mas por quem Ele é. E aí eu quero estar com Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode me dar. Então a primeira pergunta de Jesus é: o que vocês querem? Onde mora seu desejo mais profundo? E aí o texto continua. Ainda no versículo 38, eles responderam, preste atenção: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? E a resposta desses dois me irrita profundamente. Jesus, que eles acabaram de ouvir que é o Cristo, que é o Messias, que é o Senhor, olha para eles dois e pergunta: ei, o que vocês querem? E a melhor ideia que os dois tiveram, no ápice da criatividade, foi olhar de volta para Jesus e perguntar: você está em qual hotel? Essa foi a pergunta. Você está em qual hospedaria? Onde você está hospedado? Mas o perigo é maior e o problema é maior, porque antes de fazer a pergunta eles chamam ele de Rabi. Gente, uma leitura desatenta do texto, você passa tudo batido isso aí. A gente precisa aprofundar na palavra. Quando esses dois homens, garotos, moleques, olham para Jesus e o chamam de Rabi, eles estão chamando ele de professor, de mestre. E Rabi, professor, mestre em Israel tinha um monte. João Batista era um. Tinha um monte de Rabi. Quando eles usam esse vocativo, esse termo, eles estão olhando para Jesus e dizendo: nós ainda não entendemos que você é o Cristo. Eles estão dizendo: nós ainda não entendemos o que João entendeu, porque ele olhou para você e disse: o Cristo. Nós olhamos para você e dizemos: Rabi, nós ainda não entendemos, nós precisamos entender. E a pergunta deles para o Rabi, para Jesus, mostra que eles ainda estavam muito inseguros. Porque eles perguntam: onde o Senhor está hospedado? Gente, é óbvio que eles não estavam tão preocupados com a localização geográfica da cama de Jesus. Não era esse o ponto. Será que tem banheira? Não era essa a pergunta deles. O que eles queriam saber é: quem é você? Você está com quem? Para a época, se ele estava hospedado, ele estava com certeza na casa de alguém. Então você está na casa de quem? Quem é que está te recebendo? Quem é que está por trás disso aí? Quem é você? O que você está querendo? O que você vai fazer? A gente está esperando um Messias que vai fechar o pau com Roma, porque Roma oprime a gente. Então a gente quer um guerreiro. Onde é que está sua arma? Sua armadura está onde? Cadê seus soldados? Quem é tu, velho? Quem é você? Esse é o tipo de pergunta que nós fazemos quando nós não entendemos, quando nós ainda não conhecemos. Jesus é o Cristo e é chamado só de Rabi, mas ele não se ofende. Jesus é o dono de todos os espaços,
Mas ele tem 2 garotos perguntando onde ele está hospedado. Mas ele também não se ofende. E no versículo 39 ele responde: venham e vejam. Vem e vê. Vocês querem saber onde é que eu estou? Vem e vê. Vocês querem saber quem eu sou? Vem e vê. Vocês querem saber para que eu estou aqui? Vem e vê. Esse é um convite perigoso. Porque Jesus estava convidando eles para intimidade. Jesus não estava dizendo assim, vamos marcar um café num lugar bonito, que daí eu vou arrumado, e eu te apresento minha melhor versão. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse, quer saber onde eu estou? Vem, não vou te esconder nada. Vem do jeito que você está e do jeito que eu estou. Pode vir, gente, não precisa se arrumar não. Eu não preciso ir lá em casa ver se está tudo em ordem. Não, vem cá. Vem cá que eu vou mostrar para vocês o que vocês querem ver. Vem cá. A resposta de Jesus é perfeita. Porque Jesus sabia que eles precisavam experimentar dele para que pudessem entender quem ele era. A João Batista havia sido revelado. João Batista é avisado desde o Antigo Testamento que ele seria aquela voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, endireitem as veredas, os montes serão aplanados, os vales serão aterrados, as curvas serão alinhadas e todos verão o dia do Senhor. Já estava avisado que João Batista era esse cara. Esses 2 malucos, esses 2 piá, Jesus sabia, tadinho, vou ter que dar uma ajuda aí. Porque se eles não experimentarem, eles não vão entender. E a resposta de Jesus é perfeita e é humilde. Vem e vê. Versículo 39. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado. Era isso que eles queriam, lembra? E passaram o resto do dia com ele. 4 da tarde, foram até o lugar onde ele estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Vamos lá. Eles passaram bastante tempo com Jesus. Bastante tempo. Claro, das 4 da tarde até o resto do dia, bastante tempo. E olha como é interessante. O relato de João, do apóstolo João, no Evangelho, se você parar para ler mesmo, ele é muito preciso. João fala assim, no dia seguinte, 3 dias depois, no outro dia. Perceba como ele é preciso. Foram 4 da tarde, ficaram até o resto do dia. Cara, João é minucioso. João é detalhista. João mostra detalhes que nenhum outro evangelista mostra. Cara, João ele gosta de revelar as coisas. E João não faz um comentário sequer sobre o que aconteceu nessas horas. Cara, ele nos fala tudo. Que hora vai, que hora volta, que dia vai, que dia começa, o que é, que não sei o que. E aí ele me diz que os 2 malucos ficam com Jesus das 4 da tarde até o fim do dia e não tem um versículo dizendo o que eles conversaram. Não tem um versículo dizendo o que rolou nessas horas. Cara, João é o cara que escreve João 3, que é o capítulo áureo da palavra, em que Jesus se encontra às escuras com Nicodemos, que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só João escreveu isso. O encontro era fechado de Jesus com Nicodemos, provavelmente João estava atrás da porta, ouvindo secretamente, clandestinamente. Só ele escreve isso. E esse João, que é detetive, que é CSI Jericó, ele é o próprio, velho, João Bond, velho. Ele não fala nada do que aconteceu no encontro. Só na glória nós vamos saber o que rolou com aqueles 2 moleques com Jesus. Só que no versículo 40 e no versículo 41, nós descobrimos o efeito do encontro.
A gente não sabe o que aconteceu no encontro deles com Jesus. Mas nos versículos 40 e 41 nós descobrimos o efeito desse encontro. Versículos 40 e 41. André. Descobrimos o nome de um deles. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Primeira informação importante. Não era qualquer moleque. Era André, velho. Versículo 41, nós descobrimos o efeito. Acabou de rolar o encontro. Acabou de acontecer. Versículo 41. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias. Isto é, o Cristo. Encontramos o Messias. Perceba, nós não fazemos ideia do que rolou no encontro, mas nós sabemos que naquele espaço de tempo, logo em seguida foi o suficiente para aquele que chamava de Rabi começar a chamar de Cristo. Para aquele que não sabia quem era, sair correndo para o irmão e dizer: achamos ele, velho. Nós estávamos procurando ele a vida inteira e nós achamos, é ele. Meu Deus. Nós não sabemos o que acontece num encontro com Jesus, mas nós sabemos que quem se encontra com Jesus não consegue mais viver de outra maneira. Não tem outro jeito. Uma pessoa que se encontra com Jesus fica insuportável, porque ela sabe que somente em Jesus existe vida. Os encontros com... E eu suponho que João não relata como foi o encontro, porque nós devemos entender que cada encontro é uma experiência única, individual, irrepetível. Imagine se João tivesse dito exatamente o que aconteceu nesse encontro. Se tivesse no texto, exatamente o que aconteceu, exatamente sobre o que conversaram, exatamente o roteiro de como foi o encontro, que após o encontro, André entendeu que ele era o Cristo. Rapaz, nós ia seguir aquilo ali. Nós ia inventar um negócio para que todo mundo fizesse a mesma coisa. Porque a gente é assim, a gente adora um modelo. Pega e repete, tchum. Não tem o registro. Por quê? Porque cada encontro é único. O que significa o seu encontro com Jesus acontece e ninguém vai entender o que aconteceu lá. Quando você se encontra com Jesus, as pessoas começam a ficar assustadas com você. E você começa a assustar as pessoas. Numa noite de culto como a de hoje, você precisa entender uma coisa, de duas uma. Ou você já se encontrou com Jesus e não faz sentido viver de outro jeito, porque você já se encontrou. Ou, se você está ouvindo isso e isso faz sentido para o seu coração, você precisa viver o resto da sua vida desejando um encontro com Jesus. Porque ou já rolou e você nunca mais é o mesmo, ou você passa o resto da vida dizendo: Senhor, eu quero me encontrar contigo. E aí você vai culto após culto, NR após NR, encontro após encontro, devocional após devocional, conferência após conferência, faz tudo o que você puder para se encontrar com Jesus. Ele pode até não vir, mas eu vim. Ele pode até não falar nada, mas eu vou vir. Se ele quiser vir, eu estou aqui. João capítulo 3, versículo 8 diz que o Espírito sopra onde quer. Se ele quiser, eu estou aqui. Só que o seu papel é estar onde? Aqui. De ouvidos abertos, de espírito aberto, de coração aberto. Para quê? Para que se o Espírito quiser falar, ele fale. Para que se Jesus quiser se encontrar com você, ele se encontre. Amém? Esse é o nosso papel. Depois do encontro, André sai louco. Versículo 42. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olha como André é insuportável. Quem se encontra com Jesus fica insuportável. A palavra não diz: então Simão quis ir com André. A palavra diz: então André levou Simão. Vai sim, infeliz. Ah, vai.
Você vai, pode ter certeza. Quando alguém te obriga a ir num culto, fica feliz, velho. É porque você é Simão e tem um André que gosta de você. Ai, não queria ir no culto, me forçou aí. Fica em paz, velho. Você é Simão, tem um André se preocupando com você. Pô, essa minha mulher, esse meu marido só me enche o saco para ir para a igreja, para buscar a Deus, para fazer devocional. Fique em paz, é porque você ainda é Simão e tem um André se preocupando com você. Pior se você fosse Simão sozinho. Que bom que tem alguém que puxa você. Olhando para ele, para Pedro, Jesus disse: você é Simão, filho de João. Já mete a genealogia. É você. Mas será chamado Cefas. Isto é, Pedro. Presta atenção. Você que conhece um pouquinho da Escritura sabe que Pedro era muito instável. Briguento. Pegou a espada e arrancou a orelha, velho. Pedro era briguento. Muito briguento. Morrerei por ti, Jesus. Aí foi lá e negou. Ele era louco, impetuoso. Tudo ele era, menos firme. Menos rocha. Ele era vento, ele era fogo, ele era... Firme ele não era. Rocha ele não era. Jesus olha na cara do salafrário e diz: você é rocha. E Simão deve ter pensado: eu sou no máximo brita. Rocha não sou não. Mas é que Jesus estava vendo nele o que ele mesmo ainda não via. Escuta, se você não vai ao encontro de Jesus, fica difícil ele falar com você. Se você não se abre para que Deus fale, fica difícil que ele ministre você. Pô, Guilherme, eu venho no culto, eu não sinto nada, mas é que você precisa continuar. Porque você não precisa e não vai sentir o tempo todo, mas você precisa estar onde é necessário estar para que o Senhor, quando quiser, sopre e ministre você. É lógico. O papel de Deus não é fazer você sentir coisas todo culto, mas o seu papel é estar diante do Senhor em culto o tempo todo, para que quando Ele quiser, Ele sopre sobre você. Esse é o papel. Nós vemos aqui um encontro com Jesus, um encontro forte, que nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que de efeito gerou uma vida dedicada a Jesus. E João é tão bom. Eu amo João. Jesus também amava. Ele era o discípulo amado. João era nervoso. Que logo em seguida João mostra mais um encontro, que é para mostrar, é o que eu estou falando, é assim mesmo, vocês vão entender agora. Ele fala, não é só um não, é mais um, ó. Versículo 43. No dia seguinte, ele era específico, agendado. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. É o primeiro chamado direto de Jesus registrado por João. E essa frase é uma delícia, né? Fico imaginando Filipe olhando para as fuças de Jesus. Jesus olhando para ele dizendo: siga-me. Ele chamou Filipe. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: a palavra não nos mostra por que Filipe foi atrás de Natanael. Não está escrito, João não faz questão de escrever, mas fica claro que Filipe foi procurar Natanael. Por quê? Tem os motivos dele. Ele disse, imagine a cena, Filipe, que acaba de ser chamado pelo Cristo, olhando nos olhos de Natanael, sabe lá se por que ele foi atrás de Natanael. Ele olha para Natanael e diz: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Essa é a maior informação possível. E ele completa dizendo: seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Informação espetacular. Informação poderosa. Perceba, informação gigantesca. Mas Natanael responde: Nazaré? Filipe, com o olho fervendo,
suar provavelmente aqui, ó, achamos ele, cara. Natanael fala, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que está acontecendo aqui? Filipe chegou no Leblon e disse, encontramos o Messias, se chama Jesus da Rocinha. Geograficamente é isso que acontece. Nazaré era a periferia de Israel, região esquecida, abandonada, sem nada de luxo, sem nada de bom. Ele chega e diz, é o cara da Rocinha lá. E aí o cara do Leblon, da cobertura do Leblon, da piscina aquecida, olha para ele e diz, Rocinha? Pode alguma coisa boa vir da Rocinha? Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu, vem e vê. Vem e vê. Venha e veja. Filipe manjava, cara, da escritura. Ele podia ter argumentado tecnicamente. Ele podia ter trazido os escritos dos profetas e de Moisés mostrando que havia indícios de onde Jesus viria. Mas ele não usa nenhum deles, porque ele sabe que só é possível você entender que Jesus é o Cristo quando você vem e vê. Ele diz, vem e vê. Natanael tem os orgulhos dele, cara, igual você tem os seus. Natanael tem o ego dele, igual você tem o seu e eu tenho o meu. Mas Natanael aceita o convite e vai. Ele vai. E agora, para nós encerrarmos, 47, versículo. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro, nunca tinham se visto. Mas Jesus já sai descendo. Esse é dos bons. Verso 48. Perguntou Natanael, como o senhor sabe a meu respeito? Natanael era difícil de lida, né? Pode algo bom vir de Nazaré? Como é que o senhor sabe a meu respeito? Difícil, que aparece você. Parece eu. Difícil para Deus falar, tem que derrubar 70 paredes. Jesus respondeu, vi você, sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Presta atenção. Jesus olha para ele, ele pergunta, como é que você sabe de mim? Ele olha para Natanael e fala, eu te vi. Só que já podia acabar. Jesus disse para mim que me viu, eu não quero nem saber onde foi. Ele me viu, velho. Se você vai num show do artista que você gosta e ele olha para você, você já fica todo bobinho. Ele me viu. Uma vez fui no jogo, o jogador fez tchau para mim, quase morri. O repórter, Tino Marcos, ele disse assim, meu Deus, o Tino me viu. Jesus viu ele, nada mais era necessário. Mas Jesus sabe que Natanael é complicado. Então ele diz, eu te vi debaixo da figueira. Nós não sabemos, vamos lá de novo? Não sabemos o que aconteceu embaixo da figueira. Não tem informação. Embaixo da figueira ele brigou, embaixo da figueira ele morreu e ressuscitou, embaixo da figueira ele chorou, embaixo da figueira ele tentou se matar, embaixo da figueira ele correu pelado. Não sabemos nada sobre embaixo da figueira. Nada. O que sabemos? Que Jesus disse, eu te vi embaixo da figueira. E Natanael respondeu, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Está de brincadeira. Jesus teve a mesma reação. Versículo 50, Jesus lhe respondeu, você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? É por isso? Você verá coisas maiores do que essa. Eu lhe digo, e acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Perceba, nós não sabemos o que rolou embaixo da figueira. Mas nós sabemos que rolou alguma coisa que foi suficiente para que Jesus, apenas tendo o visto embaixo da figueira, ele dissesse, Filho de Deus. É o Cristo.
Você precisa ter encontros com Jesus, porque é depois de encontros com Jesus que ele fala qualquer coisa e você diz: você é o Filho de Deus. É depois de encontros com Jesus que você diz: é o Cristo. Alguém diz: é só um mestre. Você diz: não, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que era, que é e que há de vir. Só que isso só é possível depois de encontros com Jesus. Pastor, em qual encontro a coisa vai acontecer? Não sei, mas vá para todos achando que pode ser esse. Pode ser o próximo culto, pode ser o próximo NR, pode ser o próximo devocional, pode ser a próxima vida. O próximo vai ser o encontro com Jesus que eu nunca tive e que eu vou ter agora. Jesus, para terminar, no versículo 51, quando ele diz que nós veremos anjos subindo e descendo, e Marcelo Rossi, aquela coisa toda, nesse lugar, aquela coisa toda, Jesus está citando Gênesis 28. Quando Jacó, fugindo por conta dos seus erros, sonhou com anjos subindo e descendo. Quando Jesus cita isso, ele está dizendo assim, não há mais separação entre Deus e os homens. Eu estou aqui e vocês estão conectados. Não precisa fugir, precisa encontrar. O povo antigamente fugia de Deus, tinha medo de Deus. Deus queria falar e eles disseram para Moisés: suba em meu lugar. Suba em meu lugar. E me faz entender. Eles tinham medo de Deus. Jesus vem e diz: acabou o medo. Acabou. Eu estou aqui. Que nessa noite, em nome de Jesus, Deus ministre o seu coração para uma certeza. A de que nenhum movimento que você faz para se encontrar com Jesus é em vão. Nenhum movimento é em vão. Num desses movimentos você aprende alguma coisa. No outro você canta e louva. Só que talvez no próximo ele se revela como nunca se revelou. Mas eu já busco Deus faz 10 anos, 20 anos, 50 anos. E se você continua buscando é porque tem coisa para revelar que ele ainda não revelou. Você ainda está vivo, ainda dá para ele te mostrar coisas que ele não mostrou para ninguém. Somos chamados a quê? Ao próximo encontro com Jesus. Que este tenha sido um encontro com Jesus abençoado, mas que no próximo nós estejamos ainda mais abertos a tudo aquilo que Deus pode fazer em nosso meio. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.